Em um dia chuvoso, nosso protagonista está correndo para fugir da chuva. Todo molhado, ele sobe as escadas. Quando está prestes a chegar em seu apartamento, do nada ele dá de cara com uma garota usando roupas da antiguidade, segurando uma espada. Ele leva um baita susto e deixa as chaves cair no chão. Mas quando tenta pegá-la, a garota se assusta e se afasta dele. Depois de recuperar a chave, ele pensa que ela quase matou-lhe de susto. Na sua cabeça, aquilo só podia ser um cosplay. Então, ele começa a observar suas roupas, posturas, espada e até as sandálias e conclui que ela realmente tinha se dedicado bastante ao personagem. A garota manda ele parar, só que o protagonista responde que aquela é a casa dele. Na mesma hora, ele pensou que não podia parecer um cara mau assustando uma garota daquele jeito no corredor. Isso seria bastante ofensivo. Mesmo assim, ele continua achando que ela era uma pessoa muito estranha. Sem insistir, ele entra no seu apartamento e deixa a garota parada no canto do lado de fora, completamente encharcada pela chuva. Depois de tomar um banho, pega uma Coca-Cola e chama o seu gato Melão do Inverno para dar comida. Então ele abre a lata e comenta que beber coca depois de um banho é a melhor sensação que existe. Sentado, ele fica observando a chuva pela janela e aproveitando o clima. Depois de um tempo, decide pegar o guarda-chuva e vai até a porta. Ao olhar o olho mágico, não vê ninguém. Então ele pensa que talvez a garota já tivesse ido embora. Só que no instante que ele abre a porta, aparece bem na sua frente. O protagonista comenta que já estava ficando escuro e que a chuva parecia estar piorando. Por isso, ele oferece o guarda-chuva. Ele diz que se a casa dela não fosse muito longe, ela poderia usá-lo. Mas se fosse longe, seria melhor que ligasse para alguém da família ir buscá-la. A garota não entende e faz uma pergunta completamente inesperada. Ela quer saber aonde que está. O protagonista responde que aquele é o bairro da rua Benyang. Logo em seguida, ela pergunta quem ele era. Na hora o protagonista até fica sem saber o que responder, pensando que talvez ele possa responder que ele era um vizinho amigável. Então ele apenas se apresenta como Lin Feng e pergunta novamente se ela queria o guarda-chuva. Caso ao contrário, ele simplesmente guardaria. A garota finalmente se apresenta. Ela diz que ela é uma discípula da gangue Salt e admite que não faz ideia de como foi parar naquele lugar. E o protagonista pensa que ela realmente não estava bem da cabeça. Na visão dele, só podia estar sofrendo com a famosa síndrome da oitava série, ou ser apenas uma cosplay dedicada. Mesmo assim, ele decide não discutir. Seria melhor chamar o segurança do prédio para ver o que estava acontecendo. Então ele pega o celular e pergunta se ela queria entrar, já que estava muito frio do lado de fora. Em seguida liga para o segurança, tiozão. Mas antes de conseguir explicar a situação, algo inesperado acontece. A garota vê a televisão ligada. Sem pensar duas vezes, ela saca sua espada e atravessa a televisão com um golpe só. Do outro lado da ligação, tiozão escuta o barulho e pergunta o que havia acontecido. Nesse instante, a garota lança um olhar assassino para o protagonista. Percebendo o perigo, ele entra em pânico e responde ao segurança que não tinha acontecido nada. Então o protagonista fica completamente paralisado, pensando que a situação estava indo de mal a pior. Mesmo assim, ele decide fazer algumas perguntas. Primeiro, ele tenta descobrir de onde ela veio. Mas em vez de responder, a garota olha para a televisão e pergunta quem eram aquelas pessoas que tinham aparecido ali. Ela também pergunta com quem ele estava falando. O protagonista começa a pensar que talvez ela fizesse parte de algum grupo de acrobatas. Mas logo descarta essa possibilidade, porque ninguém vestido daquele jeito sairia esfaqueando a televisão da casa dos outros. Então ele levanta as duas mãos, tentando mostrar que ele não era nenhuma ameaça. Com toda a calma do mundo, ele pede para que ela abaixe a espada. Primeiro, ele relembra que há poucos minutos atrás ele tinha oferecido guarda-chuva para ajudá-la. Depois de alguns segundos, a garota finalmente retira a espada da TV. Vendo que ela parecia mais calma, o protagonista aproveita para perguntar seu nome e de onde ela veio. Ela se apresenta como Din Hye, uma discípula da gangue Salt. O protagonista até comenta que aquele nome parecia ter bastante prestígio e pergunta se aquela gangue era grande. Em seguida, pergunta onde ela ficava. A garota responde que era a gangue Salt de Guzo e ainda pergunta se ele nunca tinha ouvido falar dela. Mas o protagonista apenas responde que nunca ouviu esse nome na vida.
Na mesma hora, a garota começa a ficar nervosa. Mesmo assim, o protagonista tenta tranquilizá-la. Ele explica que é uma boa pessoa e que pode ajudá-la. Também diz que, se ela tiver qualquer dúvida, poderia perguntar sem problema nenhum. A garota então revela que só queria voltar para casa, para Gangue Salt. O protagonista explica novamente que aquele era o bairro da Rua Beng, localizado no distrito de Wang, na cidade de Wang. Então o protagonista pergunta se ela conhecia aquela cidade, mas a garota demonstra que não fazia ideia do que ele estava falando. Nesse momento, o protagonista começa a desconfiar de uma possibilidade absurda, se perguntando se ela é de uma outra época. Para confirmar sua suspeita, ele decide fazer mais algumas perguntas. Primeiro, ele pergunta quem era o imperador, e a garota só responde a Vossa Majestade. O protagonista insiste, querendo saber quem era exatamente a Vossa Majestade, mas ela apenas repete a mesma resposta. Sem conseguir muita informação, ele faz uma outra pergunta. Dessa vez, quer saber em que ano eles estavam. A garota olha para ele sem entender e responde que era o 16º ano, e aquilo faz o protagonista congelar. Na sua cabeça, aquela garota não parecia estar brincando. Para tirar a dúvida de uma vez por todas, ele pega o celular e começa a pesquisar alguns nomes na internet. Então o protagonista começa a citar alguns nomes famosos da dinastia Tang. Primeiro, menciona Tang Xuanzong, um dos imperadores mais conhecidos da época, mas a garota não reconhece esse nome. Depois ele cita Lin Longjing. Mesmo assim, ela continua sem fazer ideia de quem ele estava falando. Naquele momento, o protagonista percebe o motivo. Todos aqueles nomes foram dados e recebidos depois da morte dessas figuras históricas. Então ele decide tentar outro caminho. Dessa vez, ele pergunta se ela conhecia Lin Bai e também Qin Huai. Assim que ela escuta, a garota finalmente demonstra alguma reação. Ela pergunta se o protagonista realmente conhecia aquelas pessoas e logo em seguida quer saber onde eles estão. O protagonista responde que provavelmente já devem ter virado pó há muito tempo.